Olá, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver se está tudo funcionando. Áudio, ok. Muitos vão perguntar por que estão saindo esses brilhos esquisitos assim? Por quê? Porque o assunto de hoje vai ser uma pergunta de um querido aluno meu do terceiro ano do ensino médio, que ele perguntou assim: por que na filosofia se pula tanto da Grécia já para a modernidade? Aí, entre esse período de Grécia Antiga, século V antes de Cristo, principalmente, que é aquela época em que a filosofia se torna meio que um modo de vida grego, para a modernidade, século XV, XVI, que as bases da religião elas começam a ser aos poucos minadas. O que houve nesse ínterim? Nesse ínterim houve algo que é comumente chamado de filosofia medieval, né? Então, por causa disso que esses brilhos estão aparecendo aí, porque o assunto, digamos, é sagrado, mas é um sagrado com um viés crítico, né? Não é sempre assim, né? Então, até vai ter uma trilha sonora específica para isso, né? Se entrar, né, aqui a trilha sonora, ó, uma coisa meio assim, ó. Vai ser uma coisa assim. Deixa eu colocar mais baixo, senão vai me atrapalhar o áudio. Eu não sou. Não tenho uma equipe que cuide dessa parte minha. Olha o Ciro falando pro Rodrigo aí. Rodrigo, seu gostoso. Complicado isso aí, né? O assunto é sagrado. Então vamos a um conceito. A filosofia medieval refere-se comumente a um período mais ou menos denominado de Baixa Idade Média. Por quê? Porque na Alta Idade Média, que foi da queda de Roma até mais ou menos a metade desse tempo, século VII, por aí, nós vamos ter o que na Idade Média? Nós vamos ter grandes batalhas ainda, grandes conflitos e uma fuga maciça das pessoas para o campo. Portanto, não houve nenhum tipo de pensamento mais apurado nessa época, né? Mas só uma instituição meio que tomou conta das coisas, que foi a Igreja Católica, que ela começou lá nas catacumbas de Roma para assumir o posto de principal gestora da vida social, da vida espiritual e também da vida econômica da Idade Média, né? Nós vemos que a igreja ela tem aquele nascimento bastante ágape, que é um termo cristão também, e ela passa a ser um grande aparelho repressor também, né? Então nós vamos ver que a igreja ela descreve um caminho que é bastante comum a qualquer instituição humana. Então, a Idade Média, em termos de filosofia, ela é considerada de 500 a 1500, né? 1000 anos, praticamente. Ela é caracterizada, então, pelo quê? Pela fusão de ideias filosóficas greco-romanas, ou seja, gregas primeiro e depois romanas, com a tradição cristã. Por quê? Porque a fé ela precisaria de um arcabouço teórico para que ela fosse aceita pelas pessoas, né? Para que as pessoas pudessem dar crédito a uma nova, digamos, mitologia que estava aparecendo por aí. Então, durante esse período, a filosofia ela foi influenciada por grandes pensadores, mas dois eles se avultam nesse contexto, que é o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. Esses filósofos, então, cada um deles pegou meio que um mestre grego. Um deles pegou Platão e o outro pegou Aristóteles, né? Mas nós devemos pensar que todo o cristianismo ele deu uma sorvida bastante forte no
na dicotomia platônica. O que é dicotomia? São duas ideias que elas se embatem, mas elas conseguem o quê? Formar um todo. Né? Embora elas sejam, né, ideias muitas vezes contrárias, elas concorrem para que algum conceito maior surja. E isso aí aconteceu no cristianismo, baseado no que Platão falou 500 anos antes, né, de Cristo vir à tona. Nós vemos o quê? O que o Platão falou assim de tão importante que tornou a base do cristianismo? Platão disse que o nosso mundo material, ele é chamado de sensível porque ele é percebido pelos órgãos do sentido. Sendo assim, ele é uma cópia imperfeita de um mundo etéreo, de um mundo metafísico, que é perfeito e que desconhece, digamos, alguns percalços deste mundo sensível, como a degradação e também a morte, aos conceitos dúbios, coisas assim. Porque aquele mundo etéreo, né, o qual Platão chama de mundo das ideias, ele é considerado o arcabouço, é o depositário de todas as coisas eternas, de todas as coisas que não vão fenecer. Aquilo que vai ser eterno, aquilo que não muda, aquilo que é assim, imprescritível. Portanto, o cristianismo tem essa base platônica bastante forte, assim como todas as religiões monoteístas. Eles foram ali, os seus teóricos, eles leram Platão sim, né? Não é nada original esse pensamento de que nós temos um mundo material, que ele fenece, que ele morre, e que nós buscamos o quê? Atingir a esse mundo metafísico por meio de, digamos, caminhos diferentes, porque Platão preconizava o quê? Que nós tínhamos que utilizar toda a nossa inteligência. Já o cristianismo prega que nós deveremos, né, valer-se tão somente da fé. Né? Mas são caminhos que visam a quê? A atingir esse mundo metafísico que não é cópia de nada, que ele está ali desde que há. Né? Não é uma coisa assim que a gente pode pensar um antes, não, ele está. Então, um dos temas centrais da filosofia medieval é a relação entre a fé e a razão, como eu falei, porque precisaria de um arcabouço teórico para que as pessoas pudessem crer. Né? Não é só falar, creiam, senão vocês vão para o quinto dos infernos. Hoje em dia isso até funciona mais, né? Pasmem, porque era para ser... Hoje em dia nós éramos para ser muito mais críticos do que a gente vê uma boa parte das pessoas, né? Então, os filósofos medievais acreditavam que a razão humana era capaz de compreender a verdade. Séculos depois, parênteses, nós vamos ter um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que ele diz que a razão humana, ela sim tem um limite de percepção e de entendimento, né? Mas isso aí fica para uma outra live. Mas que a revelação divina, ela é um pavimento, ela é essencial para a compreensão total desse mundo real. Então, por meio disso, houve a primeira tentativa de reconciliar fé com razão, que eram vistas como complementares e não como conflitantes. E outro tema bastante frequente dentro da filosofia medieval é a natureza do ser, né? O ser aí foi pegado muito conceito do neoplatonismo, que já veio na era cristã, no século I e II, durante a cultura helenística, né? Que é aquela cultura em que gregos e romanos, né, eles se amalgamaram de tal forma que houve novas leituras daqueles conceitos básicos gregos e também a emergência de novas filosofias, né, como o estoicismo, que se tornou bastante presente, inclusive
na literatura latina. Na literatura latina, principalmente na Península Ibérica, no século I e II, houve um filósofo latino chamado Sêneca, que até hoje é bastante lido pela sua percepção de vida bastante calcada na simplicidade. E uma coisa que a filosofia medieval traz, que a antiguidade desconhecia, era o conceito de humildade, o qual será deveras atacado por Nietzsche no século XIX. Mas isso aí fica para uma outra live também, porque nós vamos ter depois, fora essa música sacra maravilhosa, Nietzsche nós vamos ter que colocar um rock pesado, porque ele põe para quebrar tudo. Então, quais são as citações mais importantes da filosofia medieval? Eu vou começar com uma em latim. É Credo ut intelligam. O que isso significa? Creia para ser inteligente. Então, Santo Agostinho, que é o autor desta frase, fala dessa forma para quê? Para amalgamar razão e fé, que a fé ela era o pavimento necessário para que a razão exercesse o seu poder de compreensão da realidade. Então, Santo Agostinho também fala que ele pega meio que o conceito platônico, daquela coisa assim de a cópia perfeita de Deus, e à medida que se distancia de Deus, essas cópias elas vão perecendo em qualidade, né? Ou seja, as coisas vão fenecendo e elas vão perdendo toda aquela sanha de virtudes que somente uma figura divina tem. Agora nós temos uma outra frase de um outro teórico filosófico da Idade Média, que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino diz assim: a existência de Deus é evidente pelas coisas que são feitas. Então isso aí, o que Tomás de Aquino disse com essa máxima? Ele demonstra uma preocupação das pessoas. Muitos filósofos já se perguntaram por que o mundo ele trabalha numa ordem que tem um princípio, mas também que certamente tem um propósito. Então, Tomás de Aquino tenta responder a essas duas perguntas, atribuindo tanto a origem como o propósito a uma figura divina. E esse mesmo Tomás de Aquino fala que o homem é um animal racional. Vocês devem perceber que, durante a leitura dos textos de Santo Agostinho e de Tomás de Aquino, que eles reiteram que o homem com fé ele é um homem racional, né? Para dirimir as críticas que foram feitas já naquela época a esse tipo de filosofia. E outra coisa que em que ambos concordam, que a alma é imortal, porque a alma, para ambos, ela é o nosso quinhão daquele mundo das ideias de Platão, ou seja, aquela coisa perfeita, aquela coisa que jamais vai acabar e que jamais vai fenecer. Outra coisa também, um outro filósofo de menor vulto, mas que influenciou ambos, tanto Tomás de Aquino como Santo Agostinho, foi um bispo de Milão, se eu não me engano. O nome dele é... deixa eu ver se eu lembro. É Guilherme de Ockham. Ele diz assim: Deus pode fazer o que quiser. Claro que essa frase hoje ela é interpretada de uma forma muito belicista, porque nós tivemos um período da nossa história em que armas foram mais importantes do que livros, né? Interessante, né? Perceber isso, como essa frase ela tem uma leitura primordial. Deus pode fazer o que quiser. Isso aí mostra não a raiva, não aquele caráter punitivo de Deus, mas sim que Deus pode fazer coisas perfeitas, coisas que podem impressionar pela sua beleza e também pela sua perfeição. Não tem nada de caráter
punitivo neste momento. Isso aí, essa coisa de punição, que Deus pune, não sei o que lá, isso aí foi, né, bastante intensificado pela Igreja Católica com a criação dos infames, né, tribunais da Inquisição e pelos evangélicos e a sua cruzada pseudo-moralizante, porque a moral deles é mais cagada do que pau de galinheiro. Então, agora nós vamos falar sobre cada um desses dois grandes filósofos medievais de forma bem rápida. Santo Agostinho. A sua obra, ela pode ser, digamos, resumida em 5 pontos principais. Ama e faz o que quiseres. Por quê? Não é uma ode à libertinagem. Por quê? Para Santo Agostinho, o amor, ele parte de uma adoração, de uma contemplação de um princípio divino, perfeito, que não erra. Então esse amor, ele não conduz à libertinagem, mas sim, ele conduz a amar tudo que é perfeito, tudo que é, digamos, simétrico, tudo que é bom. Nós vamos ver aí, eu li uma vez um livro do Humberto Eco, que é História da Beleza, e tem o seu complementar História da Feiura. Ambos os livros falam de que o ideal de beleza nosso, ele é, digamos, 60% a 70% calcado na Grécia Antiga e a sua faina constante pela simetria. E a filosofia medieval, por meio das figuras sacras, todas assim, elas personificaram isso naquelas imagens de santos, né? Quando Deus está no seu posto calmo, tranquilo, ele é uma figura grega simétrica. A própria figura de Deus lembra muito Zeus. Zeus, assim, na sua postura hierática, né, reta. Quando Deus está bravo, sim, aí vem toda aquela coisa do pathos, em grego, que é paixão, né? E a paixão, ela é o que em grego? Ela é sofrimento. Por causa disso que se fala até hoje, né, paixão de Cristo, ou seja, toda aquela via crucis que Cristo supostamente percorrera, né, até ser crucificado. Outra coisa de Santo Agostinho, outra coisa latina, né? Confessione sumus. Em latim, essa frase significa nós somos uma confissão. O que Agostinho acreditava nisso? Que a verdadeira comunidade cristã é uma comunidade que confessa sua fé em Deus. Vocês estão vendo que chega a ser um pouco tautológico, aquele raciocínio circular, mas bora lá. A medida do amor é amar sem medida. Olha só. Não pode ser levado para o campo da libertinagem. Essa frase reflete a crença de Santo Agostinho de que o amor é ilimitado, né? Dada a força e a onipotência de Deus, né? E quanto mais amamos, mais podemos amar. Isso é o que Santo Agostinho pregava. O quarto ponto de Santo Agostinho: a fé busca entender. Para Santo Agostinho, novamente voltando lá, fé e razão eram complementares e uma não jamais negaria a outra. E uma citação de Santo Agostinho, que eu peguei deste livro aqui: tu me fizeste para ti mesmo, e o meu coração não descansa enquanto não descansa em ti. Né? Isso aí foi depois reiteradamente reescrito e também dito em vários cultos hoje religiosos, que essa frase que diz que o homem é feito para buscar a Deus e que só podemos encontrar a verdadeira felicidade quando nós voltamos para esse ser do qual emana perfeição e coisas assim. Agora vamos para São Tomás de Aquino e também 5 pontos dele para ele não ficar com ciúmes do outro. São Tomás de Aquino, então, ele já veio um pouco depois de Santo Agostinho, e aí a gente vai pensar no que ele escreveu. A lei é uma ordem da razão, promulgada, ou seja, escrita, dita e aplicada pelo poder legítimo para o bem comum.
vocês estão vendo que Tomás de Aquino visa também o quê? A ser um pouco mais prático do que Santo Agostinho. Enquanto Santo Agostinho era mais metafísico, por ele ser até platônico, Tomás de Aquino não, ele era mais aristotélico. E o Aristóteles ele já estava mais assim preso naquela concepção de valorização do nosso mundo. Por quê? Porque tanto Platão quanto Aristóteles eles centram as suas ideias em uma palavra de origem grega chamada mimese. Vocês já ouviram várias vezes que certos animais eles são considerados de comportamento mimético, que é o quê? Aquilo que copia, aquilo que é uma cópia. Para Platão isso era péssimo, horrível. Já para Aristóteles mostra o quê? Mostra a razão humana, toda a nossa possibilidade criadora. Então Aristóteles reabilita o nosso mundo material, nosso mundo sensível, e isso é tocado por Tomás de Aquino também. Então, ponto 2 de Tomás de Aquino: a verdade é a adequação da coisa e da inteligência. Vocês estão vendo então que esse conceito de verdade ele também envolve fé, mas ele está intrinsecamente ligado à questão da razão, que há uma correspondência, digamos, igualitária entre fé e razão, e que ambas juntas pavimentarão o entendimento humano. Outro ponto de São Tomás de Aquino: a natureza não faz nada em vão. Essa afirmação reflete, portanto, a crença de Aquino de que tudo na natureza tem um propósito e que Deus nada cria sem que isso sirva para alguma coisa que venha depois. Isso aí também reforça aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, de que o mundo ele tem um princípio criador e esse princípio pensou nas suas obras com um certo propósito, que nada veio ao acaso, que nada veio somente para a exaltação do seu poder ou da sua criatividade. A graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa. Então, Tomás de Aquino acreditava que a graça divina ela não anula a natureza humana, mas sim a eleva e a aperfeiçoa. Sentir-se tocado, isso aí leva para este filósofo a busca incessante da aproximação daquele modelo ideal que é encarnado na figura divina. E, por fim, Tomás de Aquino fala que a felicidade é o objetivo final do homem. Isso aí Aristóteles falou, mas claro, com um viés muito mais político, tanto que Aristóteles cria um termo para isso, que é eudaimonia, que é o eu em grego, que significa eu ou en, é bom, e daimon em grego é espírito, que deu origem em português à palavra demônio, que foi literalmente cortada na sua acepção boa pelo cristianismo, porque daimon em grego era um espírito, ou seja, aquilo que pode influenciar a atuação das pessoas. A atuação das pessoas que poderia ser boa ou não tão boa. Tanto que no latim também nós temos o quê? A palavra faz, que é algo que pode acontecer. E tinha o faz, que era bom, e tinha o nefas, que era algo ruim. Por causa disso que nós temos a palavra fasto e nefasto, como palavras opostas que partem de um mesmo princípio. Então, a gente vê isso aí, então, que ambos os filósofos eles trabalham assim de forma parecida, somente no tocante a de que o homem precisa da fé para ele atingir a sua potencialidade em termos de razão, mas cada um deles assim valoriza, o mundo sensível de forma bem desigual por causa dos seus mestres, E ambos os filósofos, eles acreditavam em quê? Que nós estávamos alijados
né, da graça divina por causa de um pecado original, ou seja, nós estamos pagando o pato por causa do erro de outras pessoas, né? Isso aí lembra meio que uma pálida, digamos, imitação, uma pálida mímese dos neoplatônicos, que os neoplatônicos encaram a figura divina como um fogo. E à medida que você se distancia desse fogo, você é encoberto pelo quê? Pela treva. Mas a treva para os neoplatônicos era, digamos, a falta de conhecimento. Porque até o advento da Idade Média, a figura divina, ela não ditava, digamos, códigos morais. Era que a filosofia ela era bastante calcada na parte prática da vida dos seres humaninhos, né? Então, nós vemos então esses pontos assim. E Tomás de Aquino também toca num outro ponto interessante, que é a distinção entre a essência e a existência, que todos os seres humanos eles têm uma essência. Por quê? Porque nós temos uma alma, como eu falei, que era o princípio que nos liga a esse plano metafísico e perfeito e imortal, mas que a sua existência, essa essência humana, ela só existia porque era concedida por Deus. Então essa distinção ela é fundamental na metafísica de São Tomás de Aquino. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que o meu aluno que pediu essa live tenha entendido. Fiz essa live ao vivo mesmo, eu peguei esse livro assim, eu dei uma lidinha assim de uns 5 minutos e as ideias refrescaram. Peguei esse aqui, é um livro que eu até dou como dica, porque ele é um livro bem assim didático, e tem o meu outro livro da pós em filosofia, só que esse é um livro exclusivo da faculdade que eu cursei filosofia agora há pouco, né? Então tá, gente, muito obrigado pela atenção. Quaisquer dúvidas vocês podem deixar na minha caixinha de entrada, e esse vídeo será salvo no Insta e eu também vou colocá-lo no meu canal do YouTube, tá bom? A Rose gostou, obrigado, meu amor. Foi ao vivo, a música aqui no fundo acho que tá dando uma ajudada, eu até vou tirar um pouco, chega de Ave Maria, essas coisas assim. Tô louco já pra fazer o vídeo do Nietzsche pra tacar fogo em tudo, tá bom? Beijo, até a próxima. Desliga a coisa.